sindicalistas que no final da década de 70 ousaram peitar o regime militar, mesmo sem saber, estavam abrindo caminho para uma mudança no panorama político do país. É que junto com as mobilizações sindicais, surgiram manifestações em defesa da liberdade democrática e contra a ditadura. Entre elas, a luta pela anistia e pelas diretas já. Porque se não houvesse esse enfrentamento do movimento sindical, nós acho que ainda estava numa época gatinhando. Não tinha essa liberdade, não tinha nada, porque isso não foi dado, foi com a conquista dos trabalhadores, com o movimento sindical, com os dirigentes da época. E foi nesta época de maior efervescência do sindicalismo brasileiro, ainda durante a ditadura militar, em 1983, que surge a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Num cenário de profundas transformações políticas, econômicas e sociais, surge o então chamado novo sindicalismo. Ficamos 20 anos com a mordaça e que foi retirada exatamente com a explosão, né, que eu diria, onde surgiu aí a CUT. Então, ao destampar a panela, surge então a central sindical maior que nós temos hoje no Brasil. Que daí começou a juntar metalúrgico, bancários, várias categorias para se pensar numa central que atendesse a classe trabalhadora. A visão de um sindicato classista, que ele tem uma visão não só do umbigo, daquela categoria, mas que veja a classe trabalhadora como um todo e resgata a solidariedade de classe. E a partir dos anos 80, com essa nova estrutura sindical e com o início da abertura política no Brasil, o sindicalismo voltou a criar raízes, florescer. Diversas organizações começaram a surgir e iniciaram a luta diante de um novo cenário nacional. Pelo interior, muitas associações perceberam que era o momento de se desvincular e criar seus próprios sindicatos. Quando você vai negociar com um banqueiro, você negocia nacionalmente, mas e para organizar a categoria? Aí não é nacionalmente. Então a importância e a necessidade, quando se pergunta se é uma necessidade, a necessidade de um sindicato de base é para fazer justamente essa organização no local de trabalho. É você estar lá no dia a dia conversando com o trabalhador, levando as notícias para ele, trazendo ele a participar da vida e do dia a dia do sindicato, das assembleias, para ele tomar as decisões que são importantes. O Sindicato Servidor Público de Jundiaí, ele nasceu de uma necessidade de uma aproximação participativa da categoria junto do Executivo. Em 1988, até a promulgação da Constituição Federal, em outubro, a categoria ela se via totalmente sem representação, uma vez que as associações de servidores públicos, elas tinham uma atuação limitada, muito mais para a área social do que para a área funcional. Nós pertencíamos a uma categoria de professores inorganizados no estado de São Paulo. E esse adjetivo não fica muito bem para professor, que afinal de contas forma e informa. E nós não tínhamos a quem recorrer. Então, conseguimos fazer uma reunião com mais de 200 professores, na qual a gente fez a nossa fundação. Com a redemocratização no país, eleições livres foram realizadas e a luta sindical ganhou novos contornos, principalmente com a fundação em 1991 de mais uma Central Nacional de Trabalhadores, a Força Sindical. Até aquele momento, duas centrais sindicais, nós tínhamos a CUT, que no nosso entendimento praticava um sindicalismo muito radical, e nós tínhamos na época a CGT, que era mais ou menos parada, ou seja, não tinha ação concreta. E aí, grupo de dirigentes sindicais que não estavam filiados a nenhuma central decidiram criar uma terceira via, uma central que fosse pluralista.